Em 2023, Lula assumiu a presidência do Brasil com várias promessas de investimentos que iriam mudar o Brasil. Tanto que em 2023 e 2024 foram aumentados o orçamento tanto na área de saúde, educação e mais uma série de áreas econômicas. Mas esses dias começaram a sair umas notícias como essas daqui, e vocês precisam saber o que tá acontecendo. Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no canal para ficar ligado em todas as notícias do dia a dia sobre tanto o governo, quanto investimentos, quanto empreendedorismo. Então, deixa o like e se inscreva no canal. Bom, todo ano o governo tem um orçamento que ele pode gastar, que é conhecido como LOA, a Lei Orçamentária Anual. E esse orçamento é um plano detalhado que define como o governo vai usar seus recursos durante um ano específico, geralmente o ano fiscal, que é o mesmo esquema de 12 meses, só que com datas diferentes. E aqui no Brasil, a LOA é elaborada pelo Poder Executivo, que nesse caso é o Ministério da Economia, e ele precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, antes de entrar em vigor. E nesse orçamento são definidas muitas coisas, por exemplo, o valor dele completo, quanto dele vai ser destinado para pagar dívida, quanto vai ser usado nos seus investimentos públicos, qual vai ser o salário mínimo e mais um monte de coisinhas aí. E o orçamento desse ano estava sendo discutido qual deveria ser o valor ideal para ele, até que fecharam em 5,5 trilhões de reais, o que é muita coisa, né? Mas calma que esse ainda não é o ponto que a gente quer chegar. No ano de 2023 esse valor foi de 5,20 trilhões de reais, ou seja, o valor do orçamento desse ano acabou aumentando, o que segundo o governo é necessário para fazer investimento. Mas o engraçado disso é que quando a gente olha o aumento do orçamento, a gente pensa que isso vai refletir diretamente também no aumento de investimento da saúde, na educação, no trabalho, na economia e mais um monte de coisa, né? Mas por isso que é bom a gente pesquisar, porque se liga nisso aqui, desses 5,5 trilhões de reais, mais de 33,5 bilhões foi destinado para a economia, 180,5 bilhões para a educação, mais de 231,7 bilhões para a saúde, mais de 935 bilhões para a previdência e 2,4 trilhões para a dívida pública, o que é muito importante explicar o que ela é também. Para você que não sabe, a dívida pública é simplesmente o dinheiro que o país deve. É que nem uma dívida normal, só que muito maior. Aqui no Brasil, só para vocês terem uma noção, a dívida chegou a bater 6,25 trilhões de reais. E o culpado disso tudo é justamente esses investimentos do Brasil, que fazem essa dívida crescer mais e mais e mais. Principalmente com a lei aprovada pelo governo Lula, que é o fim do teto de gastos e a aprovação do arcabouço fiscal. O teto de gastos, só para explicar aqui, ele era o que limitava o crescimento das despesas públicas do governo federal em comparação com a inflação. Ou seja, tinha um limite de quanto o país poderia gastar. Mas o governo Lula acabou com isso e criou um arcabouço fiscal, que é totalmente ao contrário disso. Ele permite você gastar mais que o limite da dívida, desde que o aumento de gastos acompanhe a evolução das receitas públicas, até o limite de 70%. Por exemplo, se de um ano para o outro a arrecadação cresceu 2%, o governo só poderá gastar 1,4% a mais, e assim por diante. Ou seja, mais um método para fazer mais investimento. Agora, voltando naquele orçamento do governo, apesar de ter um aumento para investir mais, ele não teve nenhuma variação nos setores mais importantes, que foram aqueles que a gente falou, que é economia, saúde, educação e previdência. Pelo contrário, teve cortes em alguns desses setores. Exatamente, o corte total foi feito em diversos ministérios, superou 4 bilhões de reais. E com tudo isso, para adequar o orçamento às regras do novo arcabouço fiscal. Entre os ministérios que mais sofreram com os cortes, são os 3 mais importantes do Brasil, que são educação, saúde e economia. Um dos programas mais famosos criados pelo governo Lula, que atende mais de 21 milhões de brasileiros, o programa Farmácia Popular, perdeu cerca de 20% de seus recursos para entregar medicamentos com desconto. Para você que não sabe, esse programa dá acesso à população a medicamentos gratuitos e com preços super baixos para tratamento de doenças crônicas. Para você ter uma noção, ele é responsável por bancar até 90% do valor do medicamento para doenças como glaucoma e Parkinson. Tem medicamentos muito caros. E essa redução desse programa alcançou 107 milhões dos 140 milhões retirados do Ministério. Outro programa que foi cortado os custos foi as áreas relacionadas à pesquisa, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Junto com o MEC, o Ministério da Ciência e Tecnologia, perdeu 280 milhões de reais. Mas o maior problema aqui é a educação básica, que junto com o ano passado
foram cortados 332 milhões de reais, que seriam usados para alfabetizar crianças, pagamento de bolsas, aquisição de transporte escolar, iniciativas de modernização das escolas e instituições de ensino. Fora esses cortes, o orçamento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome caiu 225 milhões de reais em 2024, e ainda o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, caíram 61,3 bilhões de reais para 44,3 bilhões de reais. E esse programa aqui, para você que não conhece, é muito importante, viu? Ele é responsável por impulsionar o crescimento da economia brasileira, por gerar empregos e também melhoria da qualidade de vida da população. Não é à toa que o PAC foi um dos maiores programas de investimento da história do Brasil e teve um impacto significativo na economia do país. Fora que o PAC também gerou milhões de empregos e melhorou a qualidade de vida da população, com a construção de obras como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, usinas hidrelétricas e saneamento básico. O único problema aqui é que ela é caro, né? Mas tá, agora que você pode estar se perguntando, se teve tudo isso de redução, então por que o orçamento público aumentou? E aí a coisa começa a ficar engraçada. Bom, a gente sabe que cada período de ano, de tempo, a gente tem coisa chamada eleições, né? Que a gente tem que decidir alguém para representar o nosso país, nosso estado ou nosso município. E adivinha? Esse ano tem eleição municipal. Vou até gravar aqui com o Léo porque isso aqui literalmente é uma palhaçada. Bom, nessa brincadeira a gente tem que decidir qual vai ser o nosso prefeito, o nosso vereador. Mas a gente decidir quem votar, você acredita que a gente tem que pagar para essas campanhas políticas deles? Sim, isso é verdade. Esse tipo de coisa é chamado de fundão eleitoral e tem como objetivo financiar a campanha dos políticos. Então aqueles papéis que ficam espalhados no chão, aquelas propagandas bestas que passam na televisão, carro de som e mais um monte de coisa, é tudo financiado pelo fundão eleitoral. E não pense que é o partido que financia isso. Não, nada disso. Quem cuida de financiar essa palhaçada toda é você, já que o fundão eleitoral faz parte do orçamento público, ou seja, dinheiro de impostos que você deveria ser usado para melhorar a saúde e a educação são usados para melhorar esse tipo de coisa. E não é pouco dinheiro, tá? Porque diferente da economia, saúde, educação e mais um monte de setores que tiveram redução, o fundão eleitoral só subiu. E não foi pouco, tá? Ele teve um aumento de 150%. Na última eleição municipal, em 2020, o valor do fundão eleitoral era de 2 bilhões de reais, o que eu também já achava muito um absurdo, para fazer propaganda desse tipo aqui. Eu votei, de novo eu vou votar. Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto. Mas agora o valor do fundão eleitoral subiu para mais de 4 bilhões de reais, chegando quase perto do de 2022, que era de 5 bilhões nas eleições de presidente e governador. Eu fico até indignado com uma coisa dessa. E nem como ficar, né? Olha o tanto de dinheiro público que é gasto de maneira errada, né? Sim, e pior que essa palhaçada não é só pra fundão eleitoral não, viu? Como a gente já falou lá no começo, o orçamento é responsável por custear tudo aqui no Brasil, ou seja, além de manter o fundão, ele também ainda cuida dos salários dos políticos. E olha que coincidência, né? Em 2023, os deputados tiveram um aumento nos salários deles, que eles mesmos votaram a favor. Então o pequeno salário deles, que saiu de mais de 25 mil para mais de 29 mil reais. Você acha que acaba por aí? Não. Eles ainda já previram 3 novos ajustes. Um aconteceu em abril desse ano, que ele passou para um aumento de 31 mil reais. Outro aconteceu em fevereiro também desse ano, que ele passou a custar mais de 33 mil reais. E outro vai acontecer lá em 2025, onde ele vai poder receber agora mais de 34 mil reais. Mas claro que não só eles tiveram um aumento, né? Os senadores ganhavam em 2022 33 mil reais, o que é um bom salário, mas em 2024 eles estão ganhando mais de 44 mil reais. E em 2025 esse valor vai aumentar para 46 mil reais. Fora o salário de presidente de mais de 30 mil reais, dos ministros de mais de 44 mil reais, também teve um aumento. Dos governadores que ganham mais, em média, mais de 30 mil reais, um prefeito que ganha em média mais de 26 mil reais e um vereador que ganha em média mais de 20 mil reais. Agora você imagina esse salário para 513 deputados, 81 senadores, um presidente, 38 ministérios, 27 governadores, 5.569 prefeitos e 58 mil vereadores. Será que isso faz um estrago no orçamento público? A verdade é que a gente não tá criticando nenhum presidente com esse vídeo, já está mostrando fatos. Hoje o Brasil tem diversos gastos que, na minha opinião, é desnecessário. Vocês acham que um vereador tem que ganhar mais de 20 mil reais?
Fora que todos eles ainda têm diversos benefícios, como casa, carro, alimentação e mais um monte de coisa. Esse dinheiro, que é um abuso de valor ser usado para pagar esses caras, usado no fundo eleitoral, podia ser muito bem usado na saúde, educação e etc. Eu realmente acho um absurdo o orçamento do fundo eleitoral ser maior que o da saúde e o da educação. Onde já se viu isso? É literalmente uma palhaçada. E o governo tem que cortar gastos para diminuir sua dívida pública, mas não tirar de setores importantes, mas sim desses lugares que só enche o bolso deles de grana. Mas essa é a nossa opinião, agora a gente quer saber a de vocês, então já comenta aqui a sua opinião sobre isso. E se você gosta de vídeo como esse falando sobre o Brasil, você vai adorar esse aqui.